Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. É com temor, e tremor que estamos aqui para compartilhar com os amados o trecho da palavra, mas eu queria antes fazer uma oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus, te agradeço pelo privilégio, Senhor, de trazer a Tua palavra. Tributo a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E com ousadia, Senhor, eu quero repreender toda a adversidade, todo e qualquer impedimento, toda e qualquer dispersão, Senhor, que caia por terra, seja repreendido no nome que há. Este nome, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra, embaixo da terra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, querido. Nós vamos falar um pouco sobre o primeiro amor. Estamos no aniversário da igreja e nós precisamos falar sobre este primeiro amor, comentar um pouco e nos avaliarmos com relação a este primeiro amor. Este é o propósito que o Senhor vem colocando no meu coração já há algumas semanas. E só não sabia que Ele ia me dar esse privilégio, mas é interessante. Livro de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, podemos ler juntos, já está projetado, seria bom que a gente lesse juntos, né? E mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo que a gente projete, para que a gente tenha o hábito de folhear a Bíblia, porque isso é saudável, não é? Isto é muito saudável, para que a gente não esqueça que este livro é a nossa regra de fé, e a gente tenha o hábito de ter esse contato com ele, apesar de a gente ter Bíblia no celular, em todos os lugares, mas se você tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia. Amém? João capítulo 13, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Repita comigo: discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Querido, como igreja do primeiro amor, olha, não são muitas folhas, tá? Não são muitas folhas, é pouquinho. Eu escrevi muita coisa. Pesquisei um pouquinho, tirei alguma coisa, juntei. O meu coração foi se alegrando à medida que a gente vai vendo sobre o primeiro amor, vai falando sobre o impacto desse primeiro amor, e o que é esse primeiro amor, por que nós perdemos o primeiro amor, o que faz a gente sair desse primeiro amor. Então algumas coisas o Espírito Santo foi falando, e algumas coisas eu fui escrevendo, fui compilando outras, e eu achei assim, é muito interessante. E eu pediria que você abrisse verdadeiramente, que o seu coração estivesse assim como Levi orou, como nós temos orado, e eu sei que como você orou, que o Senhor opere, mas o Senhor só opera se a gente verdadeiramente deixar. Então que o coração seja terra fértil nesse momento, porque essa palavra que nós já lemos, assim como as outras que serão lidas, ela tem que achar esse lugar, ela tem que achar esse lugar fértil, para que ela possa frutificar, né? E depois que der esses frutos, que eles sejam bons, e sendo bons, que ele permaneça e frutifique. Amém? Queridos, como igreja do primeiro amor, é interessante que essa igreja, quando ela veio ao coração, aos nossos corações, de um grupo, foi através de uma profecia. Ela já vem nos cobrando de algo que nós deixamos. E é interessante, eu já queria que projetasse Apocalipse 2, 4 e 5, que ela é criada no momento, ela vem no momento de confronto, não no momento que estamos saindo para o ministério, né? Naquela alegria de se fazer alguma coisa que seja para o Senhor. Não,
É assim: eu tenho contra vocês, olha aí, porém tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E isso, queridos, é muito sério. E isso é muito importante para que a gente reflita. Um ano, não é? Será que a gente já se pegou ou já se fez essa reflexão? Quando na realidade nós temos que ter essa reflexão quase que diariamente, quase que constantemente. Porque a palavra de Deus diz para a gente estar em constante oração. Não é isso? E essa oração é uma conversa com Deus, então nós temos que estar sempre nos avaliando, sempre nos fazendo um crivo da nossa vida a cada momento. Se a gente não cria esse hábito, se a gente não tem, mas que a gente faça. Porque a palavra de Deus diz: analise-se o homem, né? A si mesmo. E o que faz com que, o que nos dá essa prerrogativa de análise, o que nos ajuda a fazer essa análise? A palavra. Porque ela mesmo diz: estás limpo pela palavra. Então por isso que, quando o Senhor coloca isso no meu coração, aí eu faço essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Como igreja do primeiro amor, neste primeiro ano de aniversário, paramos para refletir se em algum momento já evidenciamos a volta das primeiras obras? Só reflexão, ok? Eu sei que isso é uma pergunta muito profunda, que ela pode ser que nos confronte, mas ela pode ser que nos console. Porque se você está aqui, se o Senhor lhe colocou aqui neste lugar, e você está ouvindo o que o Senhor está requerendo, opa, o Senhor está dizendo para você: olha, eu te amo. Eu te amo. Por isso, eu preciso fazer isso. Por isso, eu preciso falar algumas coisas para você. Então, que a gente entenda isso. E que a gente deixe isso acontecer. Então, quais são as primeiras obras na minha e na sua vida? Quais são essas obras? Será que eu fiz essa reflexão? Será que ela evidenciou? Será que no local onde eu fui vocacionado, estou trabalhando, será que isso está evidenciando? Será que esse primeiro amor, e através desse primeiro amor, essas primeiras obras, elas realmente são evidentes na minha vida? São confrontos, querido. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar assim, sempre nos confrontando com o Senhor, ou Ele nos confrontando, sim, porque é Ele que nos chama, né? É Ele que nos convoca, é Ele que nos vocaciona, é Ele que nos dá todas essas ferramentas, porque o querer e o executar na nossa vida é dele. Então tem que ser dessa forma, ok? Se ao nível do nosso relacionamento humano, que é um relacionamento natural, certamente acontece haver desgastes ou relativizarmos as coisas importantes, certamente acontece o mesmo no mundo espiritual. Se você concorda comigo, não fale. Só no pensamento, no coração. Da mesma forma que perdemos a paixão e a intensidade do nosso amor, por permitirmos o nosso envolvimento na rotina de um relacionamento com pessoas que realmente amamos, eu, minha esposa, minha casa, meus filhos, as pessoas no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, esse relacionamento. Às vezes você tem um relacionamento, de repente a pessoa chega, de repente já está fazendo coisa diferente, isso pode sofrer desgaste. Por que não espiritualmente? É isso? Então o Senhor e Deus nos chamou a um relacionamento de amor total. Se Deus nos chama para um relacionamento com Ele na plenitude, não é isso? Mensagem da cruz, na vertical, por que não pode haver esse desgaste também? E você acha que Deus ele não vai concordar com isso? Você acha que Ele vai aceitar isso? Vamos ver o que diz Apocalipse 2,15, já lemos agora, né? Lemos agora: conheço as tuas obras, de 2 a 5. Vamos ler atrás, o 2 e o 3, para completar. Conheço as tuas
Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou este campo. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria, abriu meu coração para o Senhor, me enchi de alegria, né? Cheio de alegria, por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar do que é achado. Estas duas características são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Essa alegria inicial, ela foi mencionada por Jesus também em uma outra parábola. Coloque aí, por favor, 13, 20, Mateus 13, de 20 a 21. Diante de algumas provocações, olha só, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza ou abandona. Ou seja, ele achava uma coisa, estava muito alegre, não teve um encontro real e verdadeiro, porque se você tem, no mínimo, você vai questionar ou vai fazer com que isso seja mais clarificado para você, né? Para mim e para você. Isso não vai ser assim. Você simplesmente, uma hora estava alegre, cheio dessa alegria, e de repente surgiu alguma coisa por causa desta alegria, por causa do que aconteceu na sua vida, e de repente você deixa isso de lado. A gente já viu algumas coisas assim. Será que tem alguma coisa? Será que já aconteceu alguma coisa nessa igreja durante este ano? O que você acha? Será? Os líderes que estão aqui, será que a gente já viu isso? O Senhor, ele está falando de alguém que, além de transbordar de alegria, por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo e o que tem para desfrutar no seu achado. Essas duas características são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Porém, outros cristãos, no entanto, até mesmo diante de duras provações, ainda permanece transbordante da alegria. Nós podemos ver isso em Atos 5, 40, 41, por favor. Chamando os apóstolos, açoutaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Olha só, mesmo passando por provocações, diferente da primeira fase, do cristão ou do crente da primeira fase, aquele que se escandalizou e se afastou, não procurou entender ou se dar espaço para que o Senhor trabalhasse no seu coração. Ao contrário disso, aí nós vamos lá para a igreja primitiva, onde os apóstolos, eles se encontravam na mesma situação, talvez até pior, porque nós nem chegamos a ser açoitados ainda, queridos. Eu sei que, de repente, como a palavra diz, de repente as coisas acontecem, estamos transmitindo, e você que está ouvindo, de repente você ouve essa palavra, e isso aconteceu com você. Às vezes foi uma palavra dada por um irmão, num momento, num calor, talvez de um trabalho, ou talvez numa situação difícil do irmão, ou talvez uma palavra que o pastor deixou de dar, ou talvez o pastor não olhou para mim, ou talvez o pastor não falou comigo, coisas desse tipo, e de repente você se escandaliza e deixa. Aí vem esta palavra de Atos, e diz que eles foram proibidos de falar, mas mesmo assim, eles não se calaram, ou seja, foram confrontados, e mesmo enfrentando essas provocações, o primeiro amor era tão forte, estava tão latente, tão cheio de vida, que eles não se calaram.
e não se importaram com as afrontas, não se importaram com as chacotas, como um termo mais atual, não se importaram com isso e prosseguirem falar no nome de Jesus. Mateus 13, 45, 46. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nós devotamos todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado a pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Ou seja, você encontra uma joia preciosa, que aqui é a palavra, que aqui é o amor. Vamos colocar dentro dessa igreja os encontros. Você recebe uma carga, um tratamento espiritual de uma forma tão interessante, digamos assim, que você nem percebe e você vai sendo trabalhado naquilo. E você encontra essa pérola. Aí quando termina, no final do encontro, você diz assim, mas já acabou, né? Que coisa, por que não prossegue? Aí você nem percebe, que daqui a pouco você vai para os núcleos, e você vê as mesmas alegrias nos núcleos, e o amor prossegue, né? E vai prosseguindo, o cuidado, o discipulado pessoal, e vai seguindo, prosseguindo, e você vai sendo cuidado. Aí eu fico pensando, vamos lá, pensem conosco. Eu recebo tudo isso, todo esse cuidado. Existe uma cadeia de cuidado nos núcleos, né? Pastores sobre coordenadores, pastores sobre pastores, para cuidar dessas pessoas. Todo cuidado, ele é estendido justamente para que a gente entenda que nós precisamos disso, mas no entanto nós não temos todas as respostas e nem vamos ter. Mas nós fazemos o melhor que podemos, porque o reino dos céus ele é assim. Amando-se uns aos outros, como está em João 24, 25. Esse é o novo mandamento. Você que abriu o seu coração, você que está ouvindo essa palavra, que abriu o seu coração, esse é um novo mandamento para você. Poxa, mas eu não conhecia essa palavra é boa, essa palavra me parece boa. Como é que eu não sabia disso? Como é que eu não tinha escutado isso antes? Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E o tempo é chegado. Se o tempo é chegado na sua vida, deixa o Senhor falar. Deixa Ele fazer. Ele quer fazer. Ele vai fazer. Ele quer te abençoar. Se Ele te chamou para esse tempo, para você estar onde você está, não estou falando aqui de culto, aqui neste momento no culto, é onde Ele te vocacionou, e você já está cheio desse amor, evidencie esse amor. Faça Jesus notório na sua vida. Faça com que essa palavra, não necessariamente que você fale dessa palavra, como nós já ouvimos através das pregações de Cosmovisão aqui, você não precisa estar com essa Bíblia na mão. O que você é uma Bíblia, você é uma carta aberta de Jesus. A palavra está no seu coração, na sua boca, e se com o seu coração você crê, com a sua boca você confessar, você vai falar aquilo que o Senhor quer. Porque você sabe que a palavra está no seu coração e na sua mente. Quando a gente fala de mente, de coração nesse momento, é a razão. Porque tem que ser razão. Você tem que ter convicção do seu chamado, daquilo que o Senhor colocou na sua mão. E quando você tem essa convicção e você se coloca na prontidão, o Senhor te usa. O Espírito Santo fala através da sua vida, através do seu andar, da sua postura, do seu olhar. Do seu olhar. Quando você olha para uma pessoa com a mesma compaixão que o Senhor olhava para aquelas pessoas, que quando Ele passava no caminho, com esta compaixão, a pessoa sente um olhar diferente. Porque você é luz. Você passa a ser luz, porque você recebe, o que você recebe do Senhor, nada mais é o que Ele tem preparado para nós quando nós encontrarmos com Ele, para estar com Ele. Só que é aqui. Venha o teu reino sobre nós. Aqui, queridos. É aqui que nós vamos ser igreja. É aqui que nós vamos fazer a diferença. É aqui que nós vamos ser sal e luz. Mas não é só aqui. É no mundo. Mas não esqueça que quando você passa no mundo, na igreja também. Porque você precisa entender que tem irmãos
que às vezes o processo são mais lentos do que o seu. E a gente precisa entender isso, temos que estar no mesmo parecer do Espírito Santo, porque é Ele que opera em nós, o querer e o executar, é Ele que faz todas as coisas. Então deixe o Senhor falar, deixe Ele fazer no seu coração. O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta, e quando amamos a Deus de todo o nosso coração e alma, com toda a nossa força e entendimento, este primeiro amor nos leva a vivermos intensamente essa fé. Olha que coisa linda. E creio que foi assim desde o início. Eu creio que foi assim que os apóstolos trabalhavam. Vamos ver em Atos 2, 41, 47. Olha só. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha aí, ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão nas orações. Tem alguma coisa semelhante com o núcleo isso, queridos? Todos estavam cheios de temor e de muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e o que tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Na outra versão diz singeleza de coração. Singeleza, com amor, né? Você está rindo, as pessoas chegam para você na sua casa, fazer um pequeno grupo, né? Você se alegra ou você não se alegra? Ou será que vamos ter mais um núcleo? Olha, tem que se preocupar com o lanche, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Queridos, isso é secundário, queridos. Isso é secundário, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E compartilhamento pessoal dentro dos núcleos é com base na palavra. Ele simplesmente é distribuído. Você fala, você conversa, você faz uma interação, né, com relação às coisas que lhe aconteceram no dia a dia. Às vezes você chega cansado lá, né? Chega assim bem estressado, e só de começar aquela conversa, só de ver o irmão, só de olhar para o seu irmão, essa singeleza de coração que tem que ser refletida na minha e na sua vida, só do irmão te olhar, pegar na sua mão e dizer: meu irmão, como é que você está? Ninguém te disse isso durante o dia. Aí você chega: meu irmão, como você está? Olha só, como você está, esse interesse, esse olhar, a singeleza de coração, e sabendo que o irmão ele tem o parecer do Espírito Santo, isso já tira a carga de você. Sabe por quê, queridos? Porque a paz que excede todo entendimento, ela é o árbitro no nosso coração, quando a gente evidencia esse primeiro amor. Quando a gente fala, parece que, não parece, é. E o Senhor diz assim: olha, te acalma, aquieta-te, porque eu acalmo o mar. Esse mar que tu estás turbulento, eu tomo conta. Eu acalmo esse mar. Agora te regozija. Esse é o primeiro amor, queridos. Nós estamos passando para entender um pouquinho do que é esse primeiro amor. Sim, porque o que você ainda não viu, o que você ainda não ouviu, o que você ainda não sentiu, que não desceu o seu coração, é o que o Senhor tem preparado para nós naquele dia. Então pensem só, se quando você sente nesses momentos ser abraçado pelo Senhor, você está em comunhão com os santos, pense só, você sente isso, né? Você sente assim aquele amor, você sente aquele afago. Agora pense quando o Senhor fala isso para você, para mim e para você, que o que Ele tem preparado não é nada comparado com isso. Venha o teu reino, né? Que venha o teu reino. Glória a Deus. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em qual nós devotamos todo o nosso ser a Ele e abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Mateus 13, 45, 46.
Já falamos, né? Já foi. Meu Deus, que coisa boa, estou tão... Vamos seguir. E os relatos de Atos dos Apóstolos nos revelam uma igreja viva, cheia de paixão e cheia de fervor. Eu estou falando isso aqui, eu só me lembro dos núcleos quando a gente vai visitar. Não é? Eu só me lembro dos núcleos. Quantos daqui estão participando de núcleo? Levante a sua mão, por favor. Meu Deus. Não dá nem 40%. Isso me preocupa. Líderes, eu vou pedir... Os que estão no núcleo, levante a mão, por favor. Que não estão nos núcleos. Levante a mão, por favor. Não quero constrangê-los. Quero dar um presente para vocês. Levante a mão, levante bem alto. Bem alto a mão. Isso. Líderes, preste atenção nessas mãos levantadas. Preste atenção nessas mãos levantadas aí. Olha, preste atenção. Pronto. Só isso, vocês vão receber um presente. Ok? Você que levantou a mão vai receber um presente. Não é isso, líderes? Não é isso? Vocês vão receber um presente. Vocês vão ver como é que esse primeiro amor, ele é evidente. Como ele é. Se isso não acontecer, depois, no próximo culto, quando você me encontrar, se pastor, o senhor disse que a gente ia receber um presente quando nós levantamos a mão, porque a gente não estava em um núcleo missionário. Aí você vem comigo. Aí você me cobra. Ok? Você pode me cobrar. Amém? Meu coração está cheio de amor, queridos. É por isso que eu faço essas coisas. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida, na vida das pessoas que a gente conhece aqui, dos irmãos que estão aqui, esses que estão glorificando o nome do Senhor. Eu sei que Ele está fazendo na medida e na proporção que a gente precisa. A gente não vai entender a altura, nem a profundidade, nem a largura disso aqui. Mas a gente vai gozar um pouquinho disso sim aqui. E a gente precisa crer nisso, porque é por fé, querido, não é por vista, é por fé. Por isso que eu estou dizendo para você, pode me cobrar, porque pela misericórdia o Senhor nos colocou como coordenador dos núcleos missionários. Então se esses líderes não chegarem com vocês, eu vou chegar neles. E a gente vai fazendo essa cadeia de cuidado, até que você receba o seu presente, que é estar em um núcleo missionário. Amém? Vocês vão ver a bênção que é. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Vamos lá. O relato... Deixa eu ver até onde eu parei aqui. Os relatos dos Atos dos Apóstolos revelam uma igreja cheia de paixão e fervor. Vamos lá, Atos 4, 32, 35. Vamos lá ver mais um pouquinho mais do que é o primeiro amor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Coisa linda, meu Deus. Você tem evidenciado isso? Porque é a ressurreição, querido, é que faz toda a diferença no Evangelho. Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele deixou o seu Espírito aqui, para que a gente pudesse fazer essas coisas, para que a gente pudesse fazer algumas coisas, não é? Mas Ele está lá em cima. Nesse momento, sentado à destra e à direita do Pai. Você crê nisso, querido? Você crê mesmo nisso? Então você crê que quando você tem um problema, Ele não é o culpado? Você crê também nisso? Por que se queixam homens? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas Ele mesmo assim, Ele diz para você, vem como tu estás. E você veio, não esqueça. Não esqueça disso, você veio do jeito que você está. Hoje, você não está mais do jeito como você veio. É verdade ou não? Você disse sim? É verdade? Então você evidencia Jesus na sua vida? Opa! Se examine. Isso é sério. Você está falando para o Senhor. Eu não estou te amedrontando, querido. Eu estou te alegrando. Eu quero que você se alegre. Porque cada vez que a gente é confrontado com as coisas do Senhor, o Senhor Ele diz assim, traga a luz. Traga a luz.
Porque as pessoas podem até fazer qualquer tipo de brincadeira com você e tal, mas quando você diz assim: ô Senhor, se Ele conhecesse, né? Se Ele conhecesse o que Tu tens feito na minha vida, se Ele deixasse fazer aquilo que Tu tens feito na minha vida, Ele não estaria dizendo isso. Vou contar um negócio para vocês. Eu entrava na igreja, os crentes gritando aleluia, glória a Deus, eu dizia para a Beth assim: mas por que esse negócio de estar gritando glória a Deus e aleluia? Porque esse negócio, Deus não vai ouvir se falar baixinho? Vai, Ele ouve todas as coisas, vai. Mas eu não precisa disso. Hoje eu não me cesso de dar glória a Deus e aleluia, no momento certo e que convém ao Espírito, né? Porque Ele que dá esse ânimo, porque a gente precisa, para dizer assim: ó, quem Tu és para falar isso para mim, né? E o salmista diz assim: que eu sou pó, né? Eu sou pó, e do pó eu vou voltar. Então como é que eu posso dizer ao Criador? Como é que a criatura pode dizer ao Criador? De que forma, de que maneira, como Ele pode tratar comigo? Que negócio é esse? Não funciona assim, queridos, não funciona. E a gente ainda resiste a algumas coisas. Este amor nos leva à prática de buscarmos intensamente ao Senhor. Aliás, vale ressaltarmos que há um padrão de busca que Deus determinou para nós. E quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra coisa, devemos chegar a um ponto tal de anseio por ele, que nada mais importe. O ser humano foi criado para buscar a Deus. Este propósito divino é claramente revelado. Vamos ver aonde? Atos 17, vamos lá, 24, 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego. Vai dando glória. Vamos lá. De uma só vez, de um só fez Ele todos os povos. Você crê nisso, querido? Aleluia. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Você crê nisso, querido? Diga: eu creio, porque está escrito. Diga: eu creio porque está escrito. Né? Porque foi Ele que inspirou. Você crê que o Espírito Santo está tocando no seu coração agora? Ele está animando esse primeiro amor? Nós estamos falando só do primeiro amor, nós vamos entrar do porquê nós perdemos. Como é que a gente perde? Não é isso? Amém? A declaração bíblica ela é muito específica. O homem foi criado e estabelecido por Deus nessa terra para buscá-lo. Ainda que em cegueira espiritual o fizesse tateando, o homem deveria buscar a Deus, e Deus quer ser achado pelo ser humano. Fato este que, como Paulo afirmasse, Ele não está longe de cada um de nós. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração está aquecendo? Você está aquecendo o seu coração? Eu estou vendo uns aqui, uns bocejando, uns meio sonolento. Essa palavra, a palavra ela aquece o nosso coração, queridos. Ela aquece. Ela nos traz à memória as coisas que o Senhor fez por nós. E ela ainda diz mais, que Ele vai continuar fazendo, porque quando ela permanece, ela vai nos mostrando aquilo que é necessário, que a gente possa, né, nos tornar melhores. Essa é a proposta do Evangelho, da palavra do Senhor, através desse maravilhoso amor, que é incondicional. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, não importa se você é da DPA ou se você não é, não importa isso, querido, isso não importa.
O que importa é que ele olha para você no filtro do sangue, da marca. E ele diz: você é um filho amado, em quem eu me comprazo. Ele está falando isso porque o sacrifício foi perfeito. E este que fez o sacrifício, ele se alegra quando você glorifica o nome dele. E quando você o busca. Porque isso é primeiro amor, queridos. Esse é o amor que tem que ser evidenciado na minha e na sua vida. Será que a gente está fazendo isso? Buscando ele verdadeiramente de todo o nosso coração? Deixa eu falar uma coisa para você, vai constranger um pouco, mas é necessário, porque se a gente não falar, não é assim que diz o profeta, se eu não falar, as pedras clamarão. Por que eu fiz essa pergunta? Estamos fazendo verdadeiramente isso? Sabe por quê? Porque às vezes nós temos coisas para fazer, e depois lá na frente a gente vai entender isso. Isso vai falar um pouquinho sobre o serviço. Às vezes há convocação para fazer um trabalho, e às vezes o trabalho não é de Deus. Vou repetir. Às vezes, aliás, não é nem uma convocação, há um convite, né? A gente faz um convite, né, Oswaldo? Um convite. Olha, tem alguma coisa, vamos fazer assim, assim, assim. Isso não é de Deus. Sabe, querido, eu fico muito preocupado, porque em uma situação da qual a gente já entende que existe, claro, existe algumas resistências, sim, existe, isso é natural, mas, além das resistências, vem as murmurações, vem alguns comentários, que não nem tem como caber numa postura cristã, nem tem. Ou seja, eu não atendo, mas eu ainda uso os meus lábios, uso a minha boca, que é preciosa, é um órgão do templo do Espírito para fazer outras coisas. Por isso que eu fiz a pergunta. Será que eu estou sendo claro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você está entendendo, levante a sua mão. Isso, para movimentar um pouco o braço. Legal, que bom que você está entendendo. Isso não é chamada de atenção, querido. Às vezes é um despertamento só, porque às vezes a gente nem se toca, às vezes a gente nem se toca que isso está acontecendo, e que às vezes a gente participa, às vezes não fazendo, mas rindo e colaborando, de alguma forma. E aqui para frente vamos falar também um pouco disso. Olha só, por isso que eu fiz a oração para que qualquer dispersão, e você está vendo, eu creio que essa palavra está chegando bem limpa e direto ao seu coração. Até pela internet está indo. E o pastor também está ouvindo. Eu tenho certeza disso. E a gente precisa entender isso. Precisa entender esse primeiro amor. Que é o primeiro amor. Porque é amor. Para o Senhor é amor incondicional. Ele ama, simplesmente Ele ama. Mas Ele fala do primeiro amor. Quando Ele fala do primeiro amor é dele, que Ele está selecionando, que Ele está... Não, primeiro amor para a gente. Mas por que primeiro? A gente precisa entender. Por isso, se você estiver deixando o coração mesmo, a palavra entrar, você vai estar entendendo por que primeiro. Porque Ele vai colocando situações, vocês já estão vendo, várias situações, né? Várias, para que esse amor seja primeiro acima de todas essas coisas na sua vida, na minha também. É isso que a gente precisa entender. E quando a gente abre o coração, a gente sente essa alegria, sente essa paz, que excede todo entendimento, a gente já conhece esse primeiro amor, que chegou sobre todas essas coisas. Ele foi sobre a supremacia de Jesus, Ele veio e suplantou todas essas coisas. Ele se tornou primeiro sobre a minha angústia, sobre o meu pecado, sobre todas as coisas. Porque Ele é amor. Foi claro agora? Mais claro um pouquinho, né? Então bora mais para frente que ainda tem. Graças a Deus. Vamos para cá.
A declaração bíblica específica, já passamos, vamos para frente. Este amor também faz com que trabalhemos para Deus. Jesus relacionou este amor com obras, quando disse para Pedro, ai que coisa linda, né? Se ele amasse, a passagem de João, né? Passagem de João 21, Pedro, tu me amas? Você já se pegou o Senhor perguntando isso para você? Você já se pegou o Senhor dizendo assim, Josimar, tu me amas? Samira, tu me amas? Você já se pegou o Senhor perguntando isso para você? Aí o que é que Ele diz para você? Aí você diz assim, Senhor, sim. Aí pergunta de novo, né? Por que em todas as coisas que a gente vê na Bíblia, ou até fora da Bíblia, no mundo, a gente vê falar em 3 vezes? 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Eu tenho uma... Isso é meu, tá, queridos? Isso é meu, tá? Por que 3 vezes? Já que a gente passa a entender alguma coisinha do Senhor, né? Um pouquinho, 3 vezes significa na unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, eu te dou 3 chances para te fazer tal coisa. Não podia ser 4, não podia ser 10, podia ser 5, 6, 2, 1. Não é verdade? Vocês já viram que as coisas mais importantes, algumas coisas, você pode prestar atenção, algumas coisas que você é confrontado, você sempre vai ter 3. Sempre vai ter 3. Por quê? Será que Deus não está dizendo assim, presta atenção, quem está contigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, antes de você pensar nisso, ou seja, o que for, o que vier, trabalho, problema conjugal, o que vier, queridos, se vier relacionado a 3, você tem 3 pessoas além de você com você, porque cada um tem sua função. Você tem 3 possibilidades para você utilizar e resolver o seu problema. Isso é meu, tá, queridos? Isso não está na Bíblia. Amém? O apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade deste amor, nos constrange e não mais vivermos para nós, e sim para Ele. É isso que o Senhor está falando. Esse primeiro amor, esse amor, Ele está em você, porque Ele te amou, Ele me amou, então esse amor está em mim, e eu creio que esse amor ele vai durar, ele vai ficar em mim, ele não vai sair. Não é assim que a gente canta? Essa alegria não vai mais sair, não é isso? Não vai, porque essa alegria faz parte desse amor. E se alegre, quando você estiver passando por qualquer situação, se você verdadeiramente sabe que Jesus é seu Senhor, e que você tem esse amor, porque Ele é amor, você vai sair, queridos, você vai passar, você não vai ficar, porque deserto não é lugar de armar tenda, já dizia uma irmã querida, entendeu? É para passar, mas é para passar aprendendo, entendendo, né? Entendendo o que está acontecendo, o porquê, né? É isso. Vamos em frente. Isso também deve ser assim também. Vamos lá, tem mais aqui. Pois o amor de Cristo, 2 Coríntios, vamos lá. Bota 2 Coríntios 5,14, depois 1 Coríntios 15,10, para a gente parar do amor, de verificar o primeiro amor. Pois o amor de Cristo, que nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo entendeu isso tão bem, que ele trabalhou mais do que qualquer apóstolo. Mas pela graça de Deus, bote lá 1 Coríntios 15,10. Mas pela graça de Deus,
sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O Senhor está confirmando, querido, fique tranquilo. O que você está passando, o que você está sentindo, isso vai passar, porque a graça lhe garante isso. A graça lhe garante isso, porque Deus, Jesus é graça, e é Ele que está falando para você, é a sua palavra, e Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para que minta, não é isso? Não é isso que diz a palavra? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então receba, aqueça o seu coração, é o primeiro amor. E a perda do primeiro amor? Será então que a perda do primeiro amor poderia ser definida como sendo uma diminuição de produtividade? Porém, de acordo com a mensagem de Jesus na carta aos Efésios, não esqueçam que essa igreja, nós temos essa convicção, ela tinha as mesmas características da igreja de Éfeso, né? Depois a gente vai ler, vai ter essa passagem, vai vir, fazer todas as coisas, na frente nós vamos ver isso. Conheço as tuas obras. Deixa eu voltar. Será então que a perda do primeiro amor poderia ser definida como sendo uma diminuição de produtividade? Porém, de acordo com a mensagem de Jesus, a carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor, presta atenção, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos, zona de conforto, no trabalho de Deus, pois o Senhor lhe disse: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra grega traduzida para labor aqui é kopos, que eu fiz questão de deixar isso aqui, para a gente entender, que quando eu não tenho muito de usar tradução, eu sou mais João, tá? Eu sou mais João, se vocês entendem assim, eu sou mais a falar do amor de Deus, mas eu deixei isso aqui, para a gente entender que o Senhor, Ele se importa nos detalhes, Ele cuida da sua vida nos detalhes, em todos os detalhes, Ele não faz diferente, Ele vai cuidando, Ele simplesmente vai cuidando. Então ele diz aqui, que a palavra grega traduzida como labor é kopos aqui, e que, de acordo com a concordância de Strong, significa intenso trabalho unido a um aborrecimento e fadiga. Esse tipo de labor é seguido de perseverança por parte dos efésios. Não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço do Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A igreja fazia tudo legal, igual ao primeiro amor, faz tudo legal, é vigilante e tal, faz tudo, anima da gente, a igreja está vindo, está enchendo, tem pessoas sendo apresentadas, tudo isso legal, é isso que o Senhor está dizendo. Não é isso que eu estou cobrando de vocês. Vocês estão show, vocês estão bacana, legal. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Nós lemos de novo, mas eu quero colocar novamente. Vamos lá, Apocalipse 2, 4, 5, porque é essa, para a gente entender. Nós ouvimos um pouco do primeiro amor, agora nós vamos entender por que o Senhor fala isso para nós. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Quantos aqui abandonaram o primeiro amor? Quantos de nós abandonamos o primeiro amor? Venha nessa AGO, queridos, de domingo, você que é membro da igreja, venha nessa AGO, você vai entender algumas coisas, vai ser muito interessante, você deve participar. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda, a perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor,
mas perderam a paixão. O que vocês acham disso, queridos? Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinhos, não. Não tem sentido. É diferente fazer com amor ou simplesmente fazer porque está dando certo. Precisamos ter cuidado, né? A queixa que o Senhor fez, de fato, é que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. E a palavra aqui é apieme, não é isso, pastor Eduardo? Apieme, não é isso? Eu coloquei assim, eu gosto de colocar assim, só quando é necessário, essas coisas, porque eu não entro muito nessa parte de tradução. Traduzida como abandonar. Nesse texto bíblico tem um significado bem abrangente. A concordância de Strong define dessa forma, esta palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir de um marido que se divorcia da sua esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, tudo isso está incluso como o abandono do primeiro amor. Ou seja, você está fazendo as coisas tudo certo, né? Tudo bacana, mas não tem aquele mesmo calor que tinha no início, porque se você se deparar com um irmão, o irmão der uma palavra truncada, porque você está fazendo a coisa, ele disser que não, qualquer coisinha assim, aí você para e vai dar atenção para essa boca de sambalate, quando deveria, ô meu irmão, me ajuda aqui, vamos lá, ou seguir em frente. Você entendeu o que eu estou falando? Está bem claro? Poderia ser diferente, não é isso? Então vamos lá, por que perdemos o primeiro amor? 4 situações que nos levam a desviar, a sair desse primeiro amor. 4, eu acho que tem até mais, aqui só tem 4. O convívio com o pecado, a falta de profundidade, e a falta de tratamento e as distrações. Eu vou passar aqui para que eu considero que, assim, tem mais semelhança em algumas situações com o que acontece conosco, assim, quase que corriqueiramente. Vamos lá. Lucas 8,14. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provocação. Quanto ao fator do esfriamento, que é o que eu chamo de distrações, diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, o cristão que acostuma ser enredado pelas distrações é, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, Faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia da adoração de Deus. E onde é que explica isso? Êxodo 5 e 9. Coloca aí para a gente ler. Depois a gente vai para o antídoto. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda fazem o que fazem, parar de trabalhar.
No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolo, não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Ou seja, eles estavam fazendo tudo certo, trabalhando nisso, mas eles queriam fazer outras coisas mais. Então o que é que Faraó disse? Que é um antitípo de Satanás, e aqui representando o diabo, né? Satanás. Ele disse assim: peraí, então o pessoal tem tempo, né? Então eles estão se distraindo, eles estão ainda podendo fazer mais alguma coisa. Vamos dar alguma coisa, colocar mais um trabalho, mais alguma coisa para eles pararem com esse negócio de estar clamando. Ou seja, vamos dar umas distrações para ele. Qual é a sua distração? Qual é a minha distração? É um filmezinho assim constante, né? Qualquer momento que você tem, não, vou assistir um filme, ou qualquer outra coisa, que não seja dar esse tempo de qualidade para o Senhor. É nisso que o Senhor fala, das distrações. É isso que esfria um pouco do primeiro amor. Ele não está dizendo que você não deva fazer, mas ele está dizendo que você precisa avaliar se esse tempo que você tem, se é um tempo de qualidade, no que você está empregando. É isso? Vamos lá. E quando o Senhor diz assim, no caminho de volta, Apocalipse 2:5, vamos para o caminho, vamos entender a forma, a largura e a profundidade de voltarmos ao primeiro amor. Diz assim: lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Ou seja, o Senhor vai fazer diferente daquilo que você pensa, mesmo você está fazendo as coisas certas, mas sem o primeiro amor avivado, sem essa paixão, sem aquilo que verdadeiramente motiva o seu trabalho com o Senhor. Lembra-te. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembranças do tempo anterior, da perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomá-lo do que esta, lembrando dos primeiros momentos da nossa fé, da nossa aparência com Deus. Quando o profeta Jeremias declara, em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nesta versão, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou seja, se você achar que está esfriando, se você traga à memória algumas coisas, poxa, que saudade daquele tempo que a gente vivia unido, né? Que a gente fazia aquelas coisas boas, tal, legal, é muito legal isso, né? Aquece um pouquinho. Mas olha o que ele diz mais na frente: arrepende-te. Porque quando essas memórias vierem, querido, quando essas coisas vierem, lembrando no seu coração que, poxa, que saudade do Senhor, mas cara, quem foi que se afastou? Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Então arrependa-se. Depois ele fala: volte às primeiras obras. E é isso que nós estamos tentando fazer, queridos. Mas a gente precisa ser perseverante. A gente precisa deixar com que essa esperança que aquece o nosso coração, ela nos mostre, nos dê essa experiência, para que a gente possa prosseguir em cima da perseverança e prosseguir e conhecer o Senhor. Tiago, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai-vos as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, corandel. Voltar, ver, estar presente e ver sempre a face do Senhor. Viver diante dele constantemente. É isso que o Senhor requer.